pais adoradores. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo meio que diferente, porque vai ser quase um bate-papo. Eu vou estar respondendo uma pergunta de muitos de vocês em relação a chamado. Vocês sabem que eu amo falar sobre chamado e, gente, quando me fizeram essa pergunta eu achei algo assim muito interessante. Falei que eu ia estar respondendo por vídeo, então estou aqui para responder a pergunta, que é a seguinte: de como eu descobri o meu chamado. Então, bora conversar um pouquinho e ver, né? Eu vou tentar responder isso pra vocês, gente, porque eu fiquei pensando sobre cada etapa e, assim, eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês entendam. Então, bora lá! Bem, desde quando eu me entendo como gente, eu sempre gostei de dançar. Sabe, a dança sempre foi algo que me encantava. Então eu não podia ver ninguém dançando que eu achava, oh, cara, que lindo! Tava admirada, sabe, com aquilo. E até hoje eu fico, não vou negar. Mas enfim, eu lembro que quando eu era pequena, bem pequena mesmo, lá na escola, no CA, né? Nem sei se fala mais assim hoje. Primeira, terceira série por aí, eu acho que terceira série pra ser exata. Era uma febre naquela época a novela Chiquititas. Eu não sei se vocês lembram, mas eu sou dessa época mesmo, é bem antigo. E, gente, eu ficava encantada com as coisas que eu via ali. Achava lindo os musicais, os teatros, as danças, que resolvi então montar com as minhas amiguinhas um grupo chamado As Chispitas. As Chispitas. Ensaiar, no caso, as minhas amiguinhas na escola mesmo. E toda festividade que tinha na nossa escola, a diretora vinha e convidava a gente, e era aquele sucesso, né? Sucesso na escola. Foi uma época muito boa, porque, gente, como eu vejo o cuidado de Deus nas nossas vidas. Nessa época eu nem sonhava em conhecer Jesus, mas ele já me conhecia. É muito gratificante hoje ver, embora que eu sei que não era, né, eu não conhecia Jesus, eu não era conhecedora da palavra, mas eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Eu não entendia nada sobre dança, muito menos sobre liderança. E para você descobrir o seu chamado, não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Você vai precisar passar por um processo, assim como eu passei, assim como muitas pessoas que eu conversei para estar aqui, né, conversando com vocês. Eu perguntei, sabe, pro meu pai, como que foi, como que você descobriu? Eu perguntei pra minha amiga, enfim, eu tentei, assim, de alguma forma ver se o que eu tava pensando era algo certo, para poder estar aqui compartilhando com vocês. É preciso você passar por esse processo, porque o processo é onde Deus vai moldar você e vai colocar você na posição que Ele quer. Com isso foi passando o tempo e eu mudei de cidade, vim para a cidade que eu moro hoje, conheci a Jesus aqui. E quando eu me converti, né, quando eu aceitei Ele como meu Salvador, logo assim eu mudei de igreja e fui para a igreja que eu estou hoje. E nessa igreja lá tinha um grupo de coreografia e eu fui convidada para participar desse grupo. E, gente, quanto mais eu ia, mais eu gostava. Então eu lembro que o ensaio era uma vez durante a semana e eu ficava contando nos dedos para chegar logo na segunda-feira para ensaiar e aprender, estar ali dançando e tudo. Quando eu chegava na minha escola, em vez de ir pro recreio, como a maioria das alunas normais, né, as meninas iam, ficava lá conversando, fazendo qualquer outra coisa, eu não. Eu preferia ficar com as minhas amiguinhas, ensinando para elas aquilo que eu aprendia na igreja. Dá pra você ver que era algo que realmente queimava dentro de mim, essa paixão que eu tenho pelo meu chamado, pelo aquilo que Deus separou pra mim. E depois disso, que eu me lembre, eu gostava muito de dançar, mas, gente, misericórdia, hein? Não era muito boa nisso, não. O que eu resolvi fazer? Aprimorar o meu talento, né? Então eu comecei a procurar aulas para poder melhorar cada dia. E foi isso que aconteceu. Contudo, depois de um tempo, eu comecei a me despertar, porque até então eu só dançava e achava tudo lindo, tudo legal, mas eu não sabia o significado daquilo, se realmente dançar era o meu chamado, era algo que Deus tinha pra mim.
Então, quando eu fui crescendo espiritualmente, amadurecendo esse lado meu espiritual, eu fui entendendo que Deus tinha me criado para algo específico, que Ele tinha um chamado na minha vida e eu precisava saber qual era esse chamado. Foi onde eu comecei a orar, a pedir a Deus para confirmar, para falar comigo realmente aquilo que Ele tinha para mim. Foi quando Deus começou a usar pessoas para falar comigo a respeito daquilo que Ele tinha separado para mim. E muitas pessoas de vários lugares iam na minha igreja, às vezes para pregar uma coisa que, sabe, não tinha nada a ver, mas eu tava ali em propósito com Deus, que só eu e Ele sabia. E essas pessoas eram usadas por Deus para vir falar comigo. E todas as coisas que as pessoas falavam, né, que Deus usava as pessoas para falar, era algo que se encaixava com a dança. Depois de um tempo eu fui descobrindo o chamado de Deus na minha vida era dançar, mas não só dançar, mas dançar com o propósito de realmente alcançar vidas para o reino do Senhor. Bem, outra coisa também que Deus falava muito comigo e eu não entendia nada, e hoje eu entendo um pouquinho, em questão que Ele sempre falou comigo, que Ele me usar no microfone. Eu ficava assim, como assim, gente? Me usar no microfone? Logo eu que tinha uma vergonha de estar orando ali com o ministério, ou até mesmo ler uma palavra, porque às vezes na escola bíblica dominical tinha aquele texto enorme, que cada irmão tinha que ler um versículo, e eu ficava assim, meu Deus, minha vez está chegando, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E quando chegava a minha vez, eu acabava, não, passa para outro, passava para outra, porque eu tinha um nervoso de ler na frente dos outros. Imagina de estar lá na frente ministrando, ou até mesmo dando uma palavra. E eu ficava assim, não. Isso não é pra mim, não. E quando eu me coloquei na disposição de cumprir o chamado de Deus na minha vida, foi quando tudo começou a acontecer. Não tenha medo e não fique também querendo adiantar as coisas. Por que eu digo isso? Vou falar rapidamente um pouquinho do meu testemunho para vocês. Antes de estar aqui me dedicando ao canal, eu tive um blog, então montei um blog, ficou uma gracinha, ficou lindo. O nome do blog era Blog Adoradora Extravagante. Por que eu montei esse blog? Eu montei porque eu queria compartilhar ali minha vida também pessoal, algumas coisas da minha vida ministerial, enfim. Ficou lindo, ficou tudo bonitinho. Quando ele ficou pronto, eu não fiquei feliz com aquilo. E Deus começou a falar no meu coração que não era aquilo que Ele tinha pra mim. E começou a me mostrar que Ele tinha algo a mais. E esse algo a mais, eu creio que uma parte é o que eu tô vivendo hoje aqui com vocês. Porque eu nunca imaginava estar aqui ajudando vocês, mesmo de uma forma assim tão distante. Porque o que eu sempre quis era estar ali ajudando, mas indo de igreja em igreja. E os planos de Deus e os propósitos dele para nossa vida é algo além do que a gente imagina, como eu falei. Eu creio que hoje eu estou caminhando na direção certa para cumprir o chamado de Deus na minha vida. E tenha certeza que Deus ele vai falar com você, é só você se colocar na disposição de fazer a obra dele com excelência, que Ele vai te colocar na posição certa, porque todo dia nós temos que estar caminhando, tentando ficar na posição que Ele nos coloca. Não perder o foco, ficar realmente fixado naquele propósito que Ele tem para cada um de nós. Descobrir o seu chamado é algo muito relativo, que pode ser algo que você goste muito de fazer, como eu falei aqui, né, da dança, ou algo também que você nunca imaginou fazer na sua vida. Como eu falei aqui também da palavra, em questão de falar, de ministrar ali na frente. E eu creio que é isso que Deus tem pra mim, porque é isso que Ele tem me mostrado a cada dia. Então, se você quer realmente descobrir o que Deus tem pra sua vida, busque, ore, jejue, faça propósitos com o Senhor, porque Deus, Ele vai falar com você. Assim como Ele falou comigo, assim como Ele falou com tantas pessoas, Ele vai falar com você. Ou Ele vai te revelar em sonho, ou Ele vai usar alguém pra falar com você, ou Ele vai falar com você através da palavra, através de uma pregação, de um pastor. Não sei, mas que Ele vai falar com você, isso Ele vai. Então, invista no seu chamado, invista naquilo que Deus tem pra você. Se é pra você pregar, se é pra você levar a palavra, invista então num curso, sabe? Faça uma faculdade ou um curso de teologia. Se é voltado à dança, entra numa aula de dança, ou então pratique aí na sua igreja com a sua equipe. Se é para você louvar, para você estar ali, né, sendo ministro de louvor, entra numa aula de cantos. Tudo que Deus ele colocar na sua mão para você fazer,
Faça, gente, faça e faça, dê o seu melhor. Eu queria deixar uma palavra para vocês de meditação, que encontra-se lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o, conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, irmão, faça a obra do Senhor com todas as suas forças, ou seja, dê o seu melhor em tudo aquilo que você for fazer para o Senhor e saiba também esperar, porque tudo no tempo dele vai acontecer na sua vida. Outra coisa, eu acho que assim, a grande dificuldade que a gente tem em saber o nosso chamado mesmo é em questão que a gente às vezes não entende. Expliquei, não expliquei nada, né? Calma aí que eu vou explicar melhor. As pessoas confundem muito chamado de ministério. Eu sou uma que eu sempre fiz, eu sempre confundi, depois de um tempo que Deus foi me mostrando. Lá em Efésios 4:11, Paulo fala sobre 5 ministérios, que são evangelista, pastores, mestres, apóstolos e profetas. São 5 ministérios. E chamado, gente, é algo específico. Existem vários, tem pessoas que foram chamadas para trabalhar com libertação, tem outros que foram chamados para trabalhar com jovens, outros que foram chamados para trabalhar com dança, outros com música, outros com teatro, enfim, muitos outros. Por isso que eu falo, busque no Senhor, porque o chamado ele vai corresponder ao ministério que Deus te deu. Deixe Deus mostrar para você o que Ele quer, e se Ele falou, porque a gente é assim, né? Ser humano é assim. A gente tem medo. Se Deus às vezes mostra algo grande pra você, você fica com medo de estar ali, porque você realmente se sente, e na verdade nós somos muito limitados. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, Ele é o Deus que capacita, Ele é o Deus que Ele fala e Ele usa realmente as nossas vidas. A gente tem que entender que a gente é um simples instrumento nas mãos do Senhor, que quem faz a obra é Ele. Então se Ele te chamou, com certeza Ele vai te capacitar para você estar aí cumprindo esse chamado. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe com a sua equipe de dança, com seus amigos. Se por acaso você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, vem se inscrever, fazer parte da nossa família e não se esqueça de ativar as notificações. É só você clicar naquele sininho que toda vez que um vídeo novo for ao ar, você vai ser avisado em primeira mão. Quer melhor, gente? Não, não tem melhor. Você vai ser o primeiro a saber de tudo. Para ficar por dentro, não esqueça de fazer isso. Se vocês quiserem um contato mais próximo, só seguir as nossas redes sociais. Os links estão aqui embaixo no box de informações. Contem pra mim aqui nos comentários se vocês já descobriram o chamado de vocês ou se vocês ainda estão tentando descobrir. Me conte aqui, tá? Porque eu quero saber, porque é como eu sempre falo, eu não só passo coisa pra vocês, mas eu aprendo muito com vocês e eu gosto de saber, e até mesmo pra gente poder tirar algumas dúvidas, é muito legal, porque às vezes a minha dúvida é a dúvida do mesmo irmão e do outro e assim sucessivamente. Deixem aqui, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!